Imagina que te entrega num mapa desenhado há 500 anos, antes de qualquer navegante cruzar o Atlântico, e nele estão traçadas, com precisão, as margens de um continente que só seria descoberto um século depois. Agora, multiplica essa impossibilidade por 5. Pedras que pesam mais que aviões, ossos humanos enterrados sob camadas de terra com 300 milhões de anos, deserto que virou vidro, cidade submersa com portas de pedra ainda de pé. A terra tem escondido sob nossos pés enigmas que desafiam tudo o que aprendemos sobre tempo, homem e memória. Imagina que a terra decide contar segredos apenas quando estamos a meio caminho do sono. Hoje vou sussurrar-te 5 delas. Mapas que traçam costas que ninguém viu, pedras que se lembram de chuvas que caíam antes do deserto nascer, blocos que riem do peso dos impérios, ossos que insistem em ter 300 milhões de anos e um poço que canta metais que o tempo não consegue enferrujar. Deita-te, deixa a luz do ecrã ficar tênue como brasa e escuta enquanto o mundo se abre em fendas onde cabem civilizações inteiras que ninguém ousou sonhar acordado. Abri a manta de seda com a ponta dos dedos e o pergaminho pareceu sussurrar, como se o vento do mar Báltico ainda estivesse preso entre suas fibras. Ali estava, desenhado em tinta de carvão e sangue de índigo, o litoral de um continente que nenhum europeu deveria conhecer em 1513. Piri Reis, almirante otomano, assinara no canto com a caligrafia firme de quem copiava mapas mais antigos ainda. Mas o traçado da costa leste, da América do Sul, era tão preciso que, se eu fechasse os olhos, conseguia ouvir as ondas quebrando contra o cabo de São Roque. Fiquei horas debruçado sobre aquela folha amarelada, sob a luz fraca de um lampião a querosene, enquanto Lisboa dormia lá fora. Cada baía, cada enseada, cada ilha que ele nomeava coincidia com as cartas náuticas modernas. Mas aquelas coordenadas só seriam confirmadas quase 300 anos depois, quando sondas batimétricas começaram a riscar o fundo oceânico com feixes de som. Como um homem do século XVI, mesmo rodeado de astrolabos e astrolábios, poderia saber que o Estreito de Magalhães ligava 2 oceanos? Como ousava desenhar a borda ocidental do Atlântico com a mesma nitidez com que hoje um satélite desenha a linha de costa de Florianópolis? A primeira vez que ouvi falar da carta de Piri Reis foi numa cave de marmita em Istambul. O ar cheirava a chá preto e tabaco de cachimbo. O antiquário, um armênio de barbas grisalhas, baixou a voz como se os muros pudessem ouvir. Disse-me que o fragmento, apenas 1/3 do mapa original, fora encontrado dentro de uma parede de adobe em 1929, quando demoliam uma casa antiga no bairro de Beyoğlu. O papel estava enrolado num tubo de cobre, selado com cera negra e guardado junto a uma bússola quebrada. O resto, murmurou ele, foi queimado num incêndio de depósito durante a Primeira Guerra. Mas o que resta basta para desmoronar a cronologia que aprendeste na escola. Comprei uma cópia ampliada, levei-a para o quarto de hotel e estendi-a sobre a cama. A escala era absurda. 1 centímetro representava 40 quilômetros, mas a proporção mantinha-se perfeita do Equador à Groenlândia. O traçado do litoral brasileiro, porém, era o que mais me gelava o sangue. Ali, onde hoje sabemos que fica o delta do Amazonas, Piri Reis desenhou um braço de rio tão largo que parecia um mar interior. Escreveu em árabe Rio Grande que vem do paraíso, e ao lado anotou: nesta região há palmeiros gigantes e aves que falam. Lembrei-me de imediato das crônicas de Vicente Yáñez Pinzón, que navegou por essas águas em 1500 e jurou ter visto ilhas tão verdes que pareciam jardins suspensos. Mas Pinzón nunca chegou a desenhar o litoral com tanta exatidão.
Seu diário fala em costa baixa, cheia de lagunas, nada mais. De onde vinha, então, a precisão milimétrica da carta otomana? A resposta esconde-se numa nota marginal, quase apagada pelo tempo. Piri Reis confessa que copiou mapas trazidos de Alexandria antes do fogo e de uma biblioteca em Curtuba, onde os cristãos já não entravam. Alexandria, o mesmo nome que ouvimos quando a memória do mundo foi consumida em chamas. Curtuba, Córdoba, onde califas e rabinos traduziam astrônomos gregos sob céus de ouro. Ou seja, o almirante não descobriu nada. Apenas reuniu fragmentos de um saber muito mais antigo, que já conhecia a face oculta do Atlântico. Fechei os olhos e tentei imaginar o processo. Piri, então com uns 20 e poucos anos, sentado em um jardim de Topkapi, rodeado de rolos papirologados vindos do Egito, de pergaminhos árabes, de cartas náuticas portuguesas capturadas por corsários. Ele devia cortar, colar, sobrepor, ajustar escalas, como um quebra-cabeças cujas peças foram espalhadas por 3 continentes. E no centro desse mosaico emergia a silhueta de uma terra que só existia na memória de marinheiros fenícios, cartagineses, talvez até minoicos. Mas havia mais. Num detalhe que parece anedota, Piri desenha ao largo da costa brasileira 2 ilhas que hoje não existem. Rotula-as Antília e Satanelas. A primeira todos conhecem, é o nome medieval das Caraíbas, o paraíso que Colombo jurava alcançar. A segunda, porém, ninguém localiza. Pesquisadores da Universidade de São Paulo compararam as coordenadas com a plataforma continental e descobriram que, se o nível do mar estivesse 40 metros mais baixo, apareceria uma elevação exatamente ali, uma ilha do tamanho de Córcega, que teria sido engolida pelo dilúvio holocênico há 7.000 anos. A implicação é tão grande que dá vertigens. Se o mapa de Piri preserva a topografia de uma época em que o oceano era menor, então o saber que ele copiava remonta ao fim da última glaciação. Quem, naquela altura, dispunha de instrumentos para medir longitude com erro inferior a meio grau? Os romanos? Não! Suas embarcações mediterrânicas mal se aventuravam além das colunas de Hércules. Os fenícios? Talvez, mas não há prova de que tenham cruzado o Atlântico com tamanha precisão. Resta uma hipótese incômoda. Uma civilização anterior, cujos registros sobreviveram em bibliotecas, que hoje chamamos de lendas. A noite avançava. O lampião começou a exalar um cheiro acre de querosene queimado. Dobrei o mapa com cuidado, mas não consegui deixar de sentir que, ao fechá-lo, estava a esmagar milênios de memória. Piri Reis fora executado em 1553, acusado de pirataria contra os portugueses, ou, segundo alguns, por saber demais sobre rotas que o Império Otomano queria manter secretas. A carta sobreviveu-lhe como um farol que aponta para trás no tempo, não para a frente. No dia seguinte, fui ao Museu de Marinha de Istambul. Lá estava o original, sob vidro de segurança, iluminado por LED frio. Aproximei-me tanto que o guarda me pediu para recuar. Vi então, com olhos de lince, uma minúscula anotação escrita a tinta vermelha junto ao Cabo de São Roque. Aqui o mar é doce. Uma contradição absoluta. Hoje sabemos que a corrente do Brasil é salgada, tal como o resto do oceano. Mas, se em tempos idos a boca do Amazonas desaguasse com tamanha força que formasse uma lente de água doce a centenas de quilômetros, a afirmação faria sentido. Outro fio que liga o mapa a um passado climático que a geologia só agora começa a confirmar. Saí do museu sob uma chuva fina de outono. As gotas misturavam-se às minhas lágrimas, não de tristeza, mas de vertigem intelectual. Percebi que a carta de Piri Reis não é apenas um documento náutico, é um espelho quebrado que reflete pedaços de um mundo esquecido.
cada costa traçada, cada montanha rotulada, cada rio que deságua no mar tenebroso é um fragmento de um quebra-cabeças cósmico. E nós, meros espectadores de 5 séculos depois, mal conseguimos juntar 2 peças sem que nos falte o fôlego. À noite, no quarto, desdobrei outra vez a réplica. Acendi um cachimbo de maçaranduba, madeira brasileira, para que o cheiro me levasse até a costa que Piri nunca pisou. Soprava baixinho, como se o fumo pudesse materializar o fantasma da ilha Satanelas. E entre volutas azuladas via uma faixa de terra verdejante, palmeiras altas como torres, aves de penas douradas que repetiam palavras em línguas mortas. Talvez o almirante otomano tivesse ouvido esses mesmos sons quando, menino, os marinheiros de Algiers contavam histórias de terras além da névoa. Fechei os olhos e deixei que a imagem se dissolvesse no sono. Sonhei que navegava ao lado de Piri, sob estrelas que não existem mais, porque a precessão dos equinócios as arrastou para outro hemisfério. Ele apontava para o horizonte e dizia, num turco que eu compreendia sem nunca ter aprendido: o mar é apenas uma página virada. Abaixo dele, os continentes anteriores dormem como livros fechados. Nosso dever é copiar, antes que o próximo dilúvio apague até a tinta. Acordei ao amanhecer com o mapa sobre o peito, como se ele quisesse fundir-se à minha pele. Guarde-o dentro de um estojo de alumínio, hermético, e prometi a mim mesmo que um dia voltaria ao Brasil com esse documento na mala, não como turista, mas como peregrino. Quero colocar o pergaminho ao lado das águas do Amazonas e ouvir o rio confirmar, em seu sussurro de milênios, que a linha traçada por Piri Reis é real. Porque se a carta está certa, então a história que nos ensinaram é uma colcha de retalhos cose à pressa para esconder o buraco onde o tempo escorreu. E enquanto isso, cada vez que fecho os olhos, ainda posso ver o contorno daquela ilha fantasma, Satanelas, erguendo-se do oceano como que a desafiar o nível atual das águas. Talvez um dia, quando o planeta voltar a esquentar e as geleiras derretirem mais 40 metros de altura, ela ressurja. E então compreenderemos que Piri Reis não era um cartógrafo, mas um mensageiro. E a mensagem, escrita com tinta de carvão e sangue de índigo, diz simplesmente: o que julgais perdido apenas aguarda a maré baixa. A primeira vez que encostei a palma da mão na pedra viva da esfinge, o calcário estava tão frio que parecia respirar. Era madrugada. O céu do deserto ainda guardava um roxo envergonhado, e eu estava sozinho, proibido de estar ali. O guarda do perímetro dormia enrolado numa manta xadrez. A lanterna dele apontava para o nada, e eu avancei devagar, como quem atravessa um sonho que não lhe pertence. Quando a sombra da cabeça de Homem-Leão caiu sobre mim, percebi que o monumento inteiro cheirava a chuva. Não a chuva que cai agora, rarefeita e ácida, mas a chuva antiga, a que molha a terra virgem e deixa um odor de erva partida, de minério lavado, de promessa. Foi então que compreendi. Aquela pedra guardava memória de água, como eu guardo memória de voz, da minha avó. E isso não fazia sentido, porque todos os livros diziam que o deserto ali não via gota há 7.000 anos. Deixei o indicador correr pela ranhura que desce entre a face e o colar. A linha é tão fina que parece feita por unha, mas larga o suficiente para esconder um fio de água. Senti uma saliência, uma ondulação, como se a pedra tivesse sido esculpida já molhada. Voltei de manhã, com permissão de um arqueólogo amigo que me pediu anonimato. Ele trazia uma chave de acesso aos túneis internos, aqueles que o turista comum não alcança. Descemos por uma escotilha entre as patas dianteiras, escadas de ferro rangendo,
ar cheirando a mofado. A lâmpada dele iluminou paredes que brilhavam, literalmente, cristais de hálita entrelaçados no calcário. Isso aqui já esteve debaixo de água parada, sussurrou ele, sem saber que confirmava o que meu corpo já adivinhara. Abaixo, a câmara secreta é um corredor que se afina como um bico de pássaro. No fim, o chão é liso, polido, com sulcos paralelos, como se torrentes tivessem rodado pedras por ali durante séculos. A geologia não mente. Aquilo é leito de rio petrificado. Subi de volta, ofegante, e fiquei de joelhos na areia. O sol agora castigava, mas eu via sombra onde ninguém mais via. Lembrei de um papel que lera no Museu do Cairo, um relatório de 1851, do capitão R. H. Brown, engenheiro britânico que mediu sulcos na plataforma da Esfinge. Ele descrevia dezenas de canais de escorrência, profundos 10 centímetros, largos até 30, convergindo como se a água tivesse despencado da cabeça do monumento e escorregado pelas laterais. Na época, ridicularizaram-no. Capitão vendo chuva no deserto, zombaram. Mas Brown era homem de números, anotara tudo. Orientação dos sulcos, ângulo de inclinação, largura média, até a granulação do calcário erosionado. Anos depois, quando o geólogo K.L. Gowry repetiu as medições com scanners a laser, confirmou. A pedra fora lavada por pelo menos 1000 anos de precipitação contínua. 1000 anos. Não 7.000 de secura, 1000 de chuva persistente antes disso. A matemática não mente, embora a história minta. Fechei os olhos e tentei ouvir a chuva que não estava lá. Ouvi, então, o vento carregando areia, grãos batendo uns nos outros como sinos miúdos. Imaginei o céu cinzento, pesado, carregando nuvens que não conhecem o Saara. Imaginei a esfinge ainda jovem, pele de leão úmida, musgo nos cantos dos olhos de pedra. Imaginei agricultores descendo o Nilo, parando diante daquela face imensa, perguntando-lhe o nome, e ela mudando, respondendo com trovoada. Quando abri os olhos, o guia turístico já me cercava, oferecendo camelos, postcards, chá. Perguntei a ele sem querer: "Você já viu chover aqui?" Ele riu, mostrou os dentes brancos. "Senhor, chuva no deserto é mentira de turista." Mas o olho dele vacilou, e eu soube que ele também sentira o cheiro, lá pelos 4 da manhã, quando o céu engole as estrelas e o mundo parece virar o avesso. Comprei um copo de chá de hibisco, sentei-me sob uma palmeira de plástico e reli as anotações que trouxera. Uma frase pulsava: precipitação média anual necessária para gerar esse padrão de erosão, 250 milímetros. Atualmente, Giza recebe 25, 10 vezes menos. Para que a pedra fosse lavada daquele jeito, o clima deveria ser o de uma savana, não de um deserto. E isso não foi por 1 ano nem 10. Foram séculos de chuva regular, rios raspando a rocha, gotas escavando sulcos como agulhas. Quando começaram as medições de isótopos de oxigênio nos sais de nitro depositados nas fendas, deram-se conta de que a última fase úmida terminou por volta de 3700 a.C. A esfinge, segundo a egiptologia tradicional, foi esculpida em 2500 a.C., 1200 anos depois da chuva ter cessado. A pedra já estaria seca, áspera, impossível de ser lavada daquela maneira. Conclusão lógica: a esfinge é mais velha do que nos contam. Muito mais. Chorei ali, sozinho, com o copo de chá tremendo na mão. Chorei porque o tempo é um monstro que devora paisagens inteiras e depois mente sobre o sabor. Chorei porque eu quis ser arqueólogo na infância e cresci ouvindo que tudo já estava datado, catalogado, arrumado em gavetas. E aganto ali, a gavetas estilhaçadas sob meus pés. Uma mulher beduína, vendendo colares de lápis lazuli, aproximou-se, perguntou por que chorava.
Contei-lhe, em árabe quebrado, que a pedra era mais velha que o deserto. Ela assentou, sem espanto. Claro, meu filho, o mundo foi molhado antes de ser queimado. Até o profeta Salomão cavalgava sobre águas que hoje são areia. Deu-me um pedaço de quartzo rosa, dizendo que era lágrima de deusa que virou pedra quando o céu secou. Guardei o cristal no bolso e ele parecia pulsar contra o osso do quadril, como um coração minúsculo. À noite, voltei sozinho outra vez. A lua estava cheia, dourada, tão redonda que parecia prestes a rolar sobre o deserto. Subi a um montículo a oeste, de onde se vê a silhueta inteira. Corpo de leão, cabeça de homem, retângulos de pirâmides ao fundo. Acendi uma pequena lanterna de LED, abri o caderno, comecei a desenhar os sulcos que a luz lunar agora revelava em relevo. Cada linha era um rio em miniatura. Cada rio desaguava num vazio que não compreendo. Perto da meia-noite, ouvi passos. Era o guarda do dia anterior, o da manta xadrez. Trouxe 2 copos de chá preto, sentou-se ao meu lado. Disse que vira meu choro, que vira muitos choros ali, mas que o meu era diferente. Você chora por algo que ainda não aconteceu, falou. Perguntei o que quisera dizer. Ele apontou a esfinge. Ela espera. Quando a chuva voltar, ela acorda. Até lá, sonha conosco. Bebemos o chá quente, amargo, e o silêncio entre nós ficou doce. Antes de ir, o guarda deu-me um pedaço de tecido branco para limpar as lentes das câmeras, mas eu guardei-o como relicário. Ainda o tenho, cheirando a cardamomo e a poeira. No voo de regresso, sentei-me na janela. Quando o avião sobrevoou Giza, o sol nascendo tingia o deserto de rosa pálido, e a esfinge parecia um barco ancorado num mar que só ela se lembra. Apoiei a testa no vidro frio e sussurrei: até logo, porque sei que voltarei. Voltarei quando o céu escurecer de nuvens pesadas, quando o vento trouxer cheiro de erva ao invés de areia, quando o primeiro raio d'água cair sobre a pedra seca e a pedra, reconhecendo a velha amiga, sorrir. Então, talvez, eu ouça a voz que falta à história, a voz da esfinge, contando por quantos milênios ela nadou no dilúvio antes de ser apanhada no meio do deserto, como uma concha esquecida no cimo de uma montanha. E eu, apenas um grão de areia que aprendeu a chorar, ouvirei e direi obrigado, por ela me ter ensinado que o tempo é apenas uma gota que ainda não secou. O sol de Baalbek picava como lâmina de bronze sobre a nuca, mas eu nem sentia. Os olhos estavam grudados na pedra. Ali, deitada de lado como uma tartaruga colossal, repousava a mãe de todas as pedras, o Trilithon, 1000 toneladas de calcário vivo que nenhum guindaste moderno ousaria abraçar. E não era a única. Ao redor, outras bestas de rocha, 50, 60, 80 toneladas, empilhavam-se como se gigantes as tivessem largado ali de mão beijada, cansados de brincar. O guia libanês, Ali, soprou o nariz num lenço branco e disse, quase de brincadeira: os romanos chamavam isto de templo. Os beduínos dizem que foi o palácio de Adão. Eu não respondi. A garganta tinha o mesmo peso da pedra. Comecei a andar em círculo devagar, como quem rodeia uma fera adormecida. Cada passo levantava poeira que cheirava a mármore moído e a terra de vinha. O Trilithon mede 20 metros de comprido, 4 de altura. Na parte inferior, sulcos profundos, talhados à faca, mostram onde tentaram cortá-lo em pedaços menores e desistiram. Aliás, não conseguiram nem arranhá-lo direito. As ranhuras param no meio, como se a serra tivesse perdido o dente. Ali, encostado, senti o calor que a rocha devolvia ao sol, mas também uma espécie de vibração baixa, quase um zumbido de subestação. Coloquei a orelha na superfície e ouvi.
Juro que ouvi um som de mar distante, como se a pedra ainda se lembrasse de quando o Mediterrâneo batia a 100 quilômetros dali há milhares de anos. Ali me lembrei do diário de um engenheiro austríaco, von Tschudi, que visitou Baalbek em 1890. Ele escreveu: calculei que, para mover o Trilithon com tecnologia atual, seriam necessárias 16 locomotivas de 500 cavalos, trilhos de aço e uma grua de 250 metros de altura. Nada disso existia na antiguidade. O homem passou 3 dias tentando fazer as contas fechar. No fim, rasgou as folhas e atribuiu tudo a métodos romanos perdidos. Mas os romanos chegaram tarde demais. Já encontraram o conjunto pronto e apenas acrescentaram capitéis e inscrições. Quem então colocou aquela pedra monstruosa no lugar? E por que deixaram ali abandonada, como quem larga um copo vazio sobre a mesa? Subi as ruínas do templo de Baco, degraus que rangem sob sola de tênis, e olhei para o nível superior da plataforma. Ali estão os 3 gigantes, as pedras do sul, cada uma com cerca de 800 toneladas, alinhadas como dominó. A mais nova delas, chamada a Pedra da Preguiça, foi descoberta em 2014, enterrada ao lado, talhada, mas nunca transportada. Fiquei de joelhos e medi com a fita de carpinteiro que levo no estojo. 19,6 metros de comprido, 4,3 de largura, 2,2 de altura. Fiz as contas de cabeça. Volume de 180 metros cúbicos, densidade do calcário local, 2,7 gramas por centímetro cúbico, dá 486 toneladas. Mas a medição oficial fala em 1.650 toneladas, porque a pedra é mais espessa no centro, como um dorso de baleia. Quer dizer, maior que 2 Boeing 747 cheios de combustível. Quem ousaria tocá-la? Ali me veio à memória uma história que ouvi numa tenda beduína em 2019. O velho Sheikh Jamal contou entre goles de café cardamomo que antes dos romanos, antes dos fenícios, antes mesmo de Adão, os gigantes habitavam o vale. Quando decidiram voltar ao céu, empilharam pedras para fazer escada. Mas Deus, invejoso, soprou o vento do deserto e a escada caiu. As pedras ficaram espalhadas e os gigantes sem pé transformaram-se em montanhas. Ri, claro, mas o sheik não riu. Apontou o olho líquido e disse: você, branco, acredita apenas no que pesa, mas o peso também é história. Deitei-me de costas sobre a plataforma, de olhos fechados, deixando o sol queimar a face. Tentei imaginar a cena. Centenas de homens, talvez milhares, cordas de cânhamo grossas como tronco de árvore, trilhos de madeira arrastando sobre a areia, gritos em língua que ninguém mais fala. Tentei, e não consegui. A física simplesmente recusa. A força de atrito entre calcário e calcário é 0,6. Para iniciar o deslize de 1.000 toneladas, precisarias de uma força horizontal de 6.000 toneladas. Mesmo que distribuíssem a carga sobre 36 trilhos paralelos, cada trilho teria de suportar 27 toneladas por metro. A madeira esmagaria, a areia escorregaria, os homens sangrariam pelas narinas. E mesmo assim, a pedra não se moveria mais que alguns palmos por dia. Quem então ousou? Abri os olhos e vi o céu líbano, azul cortado por uma estela de avião. Pensei nos relatos de Heródoto, que visitou Fenícia no século V a.C. e escreveu sobre templos erguidos por uma raça de homens de 3 metros. Pensei em Flávio Joséfo, que falou de sobrancelhas de gigantes nas colunas sírias. Pensei nos próprios romanos, que ao invés de se gabarem, preferiram simplesmente assinar: nos restauramos o que os antigos fizeram. Nenhum deles reivindicou a origem das pedras. É como se todos tivessem chegado tarde a uma festa, cujos anfitriões já tinham partido, deixando só copos quebrados e pegadas que não cabem em nenhum pé humano. Desci para a cantera adjacente,
onde ainda hoje se vê o leito de onde arrancaram o Trilithon. A parede de calcário parece mordida por dentes gigantescos. Um buraco perfeito, com marcas de talhadeira que sobem em diagonal, como se alguém tivesse cortado o bloco de baixo para cima, contra a gravidade. Media a altura, 12 metros de corte vertical, sem desvio maior que 2 centímetros. O erro é menor que o de uma moderna serra de fio diamantado. Coloquei a palma na face cortada. Estava lisa, quase polida, mas com sulcos circulares, como se a lâmina tivesse girado. Ali não há pegadas de groma romana, nem furos de cravo, nem marcas de alavanca. Só uma superfície que parece ter sido fatiada por um fio gigante, invisível, que desapareceu levando o bloco consigo. Senti então uma vertigem que não vinha do sol, mas do tempo. Imaginei uma civilização que dispusesse de energia diferente, não vapor, não explosão, mas vibração, som talvez, ou magnetismo. Imaginei vielas de ar comprimido, bolsões de água, rampas de gelo artificial, campos de força que hoje chamaríamos de ficção. Imaginei, e a imagem doeu mais que a queimadura no pescoço, que essa civilização simplesmente não precisasse de muitos homens, um operário só, com um instrumento que cantasse a pedra para ela se mover sozinha, como quem canta um elefante para dormir. Quando a imagem se desfez, restou apenas o silêncio da cantera e o ranger distante de um caminhão de turistas subindo a estrada. A máquina moderna, com 100 cavalos, mal conseguia carregar blocos de 10 toneladas. O Trilithon riu, inerte. Voltei ao povoado antes do pôr do sol. O céu tingiu-se de rosa e laranja, as pedras ficaram douradas e o muezinho começou a chamar para a oração. Senti-me minúsculo entre as colunas, como um grão de arroz dentro de um copo de vinho. Ali me lembrei de um detalhe que não consta nos guias. No interior do templo de Júpiter, há uma base de pedra com furos paralelos, espaçados exatamente 48 centímetros. Os furos são cilíndricos, lisos, com diâmetro de 8 centímetros e profundidade de 30. Parecem pegadas de pilares que nunca foram colocados. Ou, como sugeriu um engenheiro alemão que conhecia em Beirute, encaixes para hastes de ajuste vibratório, algo que usamos hoje em pontes de concreto pré-fabricado. Ou seja, talvez as pedras não tivessem sido arrastadas, mas ajustadas por vibracão, como quem ajeita um cubo mágico até ele clicar no lugar. Mas isso exigiria conhecimento de ressonância, de frequência, de amplitude. Ciência que atribuímos ao século XX, não ao 20 antes de Cristo. Deitei-me numa cama de hospedaria simples, sob um teto de telhas de barro. Ouvi um gato miar no telhado. Ouvi o vento trazer o cheiro de cedro do Vale de Becá. E ouvi, sobretudo, o zumbido que não queria ir embora. A voz das pedras que ainda vibram, como cordas de um instrumento que ninguém mais toca. Fechando os olhos, vi-me de volta à plataforma. Mas desta vez não havia turistas, nem guias, nem sequer o sheik. Só eu e o Trilithon, e entre nós um fio de luz fina, quase invisível, que pulsava como auréola. A pedra ergueu-se, devagar, sem ruído, e eu percebi que não era ela que subia, mas o chão que descia, como se a terra abrisse as mãos e dissesse: levem-na, não sou capaz de carregá-la mais. Quando acordei, o zumbido tinha cessado, mas a certeza ficou. Alguém, um dia, soube fazer a terra cantar para si mesma, e nós, herdeiros mudos, apenas roçamos os dedos nas cordas e nos espantamos com o eco. O osso tocou-me o dedo como se ainda tivesse febre. Estava frio, sim, mas havia uma pulsação imaginária, um tambor que bate contra a cápsula do tempo. Segurei a tíbia entre os polegares e ela pareceu sussurrar. Eu já estive vivo quando a terra ainda não conhecia.
O sol que hoje te queima. A sensação foi tão real que deixei cair o fóssil sobre a mesa de aço no laboratório subterrâneo de Omsk, e o som metálico ecoou como se tivesse acordado os mortos de 3 centenas de milhões de verões. Fora o geólogo russo Viktor Sokolov, quem me convidara para ver a coleção, que mantinham trancada desde 1973. Você não vai acreditar no que os ossos contam, dissera ele, com o olho esquerdo a piscar de forma involuntária, como se a própria face quisesse impedir a revelação. Quando desci as escadas do Instituto de Geologia e Geofísica, o ar ficou pesado de formaldeído e poeira de basalto. Victor abriu um cofre de parede, feito com a espessura de uma porta de banco, e lá dentro repousavam caixas de madeira de carvalho, lacradas com cera vermelha. Na primeira, entre algodão hidrófugo, estava a tíbia. Na segunda, um fêmur. Na terceira, uma mandíbula com 2 molares intactos. Todos humanos. Todos fossilizados dentro de estratos datados em 295 milhões de anos. O silêncio que se seguiu foi tão denso que ouvi o meu próprio coração a deslocar-se no peito, como se quisesse fugir da cronologia. Victor quebrou o gelo com uma gargalhada curta, quase nervosa. Bem-vindo ao fim da linha do tempo, meu amigo. Ele vestia um avental branco manchado de óleo de máquina, e as mãos dele tremiam quando apontava para as etiquetas amareladas. Estes vieram de uma galeria de carvão a 300 metros de profundidade, na bacia do Kuznetsk. A camada é Permiano inferior, 295 milhões de anos antes de agora. Nenhum mamífero maior que um rato deveria existir nessa época. E, no entanto, aqui estão eles, perfeitamente mineralizados, com canal medular visível ao microscópio. Pus o olho na lente. Os osteons, aqueles cilindros microscópicos que sustentam o osso, estavam ali, alinhados como pequenos canos de órgão. A estrutura era idêntica à nossa. Havia até um sinal de hipertrofia no periósteo, indicando que o indivíduo caminhara de forma ereta sobre 2 pernas. Um homem, ou algo muito parecido com um homem, vivera, respirara, correra, talvez amara, antes do primeiro dinossauro sonhar em existir. O mundo à sua volta era uma floresta de licopódios gigantes, insetos do tamanho de gatos, e o ar continha 35% de oxigênio. E ali, entre os troncos de pedra de árvores que não conheciam flor, alguém como eu deixara cair um osso que agora me fitava. Victor contou que a mina fora aberta em 1968, durante a corrida soviética ao carvão de alto grau. Os mineiros, homens de Donbas e de Cazaquistão, iam descendo em gaiolas de aço, cantando músicas em mi bemol, porque o eco ficava mais doce. Num dos túneis, ao abrirem uma frente de extração, depararam com uma cavidade natural do tamanho de uma catedral. No chão, entre estalactites de calcite, jaziam os ossos. Não um esqueleto completo, apenas fragmentos, como se um colosso tivesse sido picado por gaviões do tempo. Direção da mina mandou parar tudo, chamou Moscovo, e dias depois chegou um comboio blindado com cientistas de casacão cinzento. Fotografaram, catalogaram, selaram. Depois abriram outra galeria, longe dali, e o carvão continuou a subir. A história foi engolida pelo silêncio, como o próprio osso fora engolido pela rocha. Levei a mandíbula para a luz branca do laboratório. Os molares ostentam desgaste oblíquo, típico de quem mastiga fibras duras, talvez raízes de felicidade extinta. Um dos dentes tem uma cárie preenchida com uma resina que não é mineral. É betume, uma mistura de alcatrão vegetal e cinza. Alguém lhe tratou a dor há 295 milhões de anos. Um dentista pré-histórico, ou um xamã que sabia que o corpo é casa e o espírito é fogo. Toquei o betume com a unha
e senti uma textura elástica, como se ainda não tivesse terminado de secar. A proximidade com o impossível fazia ranger os dentes do presente. Victor mostrou-me depois os cortes petrográficos. Sob luz polarizada, o osso revelava anéis de crescimento anuais, como árvores. Contei 37. 37 anos de vida, talvez menos, talvez mais, porque o crescimento lento do Permiano poderia distorcer a contagem. Ainda assim, era um adulto. Um adulto que vivera num planeta onde o maior predador era um gorgonopsiano, réptil mamífero com presas de sabre. Como é que um ser de estrutura humana sobrevivera entre feras que pesavam 1 tonelada? A resposta pode estar nas marcas deixadas nos ossos, microfracturas que sararam, sulcos de impacto consistentes com quedas de 4 metros de altura. Saltava de galho em galho, talvez. Talvez vivesse nas árvores, talvez usasse pedra lascada, talvez conhecesse o fogo antes do fogo ser domesticado pelo tempo. À noite, Victor abriu uma garrafa de vodka caseira, servida num copo de medir quebrado. Brindamos à memória que não morre. A bebida queimava a garganta, mas o calor não chegava aos ossos. Ele contou que em 1982, um oficial da KGB visitara o laboratório e ordenara que tudo fosse reeducado, como fosse de dinossauro. Diziam que era impossível, que contradizia o materialismo dialético. A linha do partido era clara. O homem surge no Pleistoceno, ponto final. Fossil de homem no Permiano era idealismo burguês. Por isso, os ossos ficaram trancados, as publicações foram engavetadas, e quem ousasse falar era acusado de desvio lamarquista. Victor, então jovem pesquisador, fora obrigado a assinar um documento dizendo que os materiais analisados são inconclusivos. Guardou cópias, porém, escondidas dentro de tubos de ensaio cheios de areia, e agora, com a União Soviética desfeita, ousava mostrar. Levei os fragmentos para o scanner de tomografia. As imagens em 3D revelaram algo que me gelou o suor. No interior do fêmur, havia uma cavidade perfeitamente cilíndrica, preenchida com um material metálico. Era uma haste de liga de cobre e estanho, 2 milímetros de diâmetro, roscada como um parafuso moderno. Alguém, num passado tão remoto que o próprio passado parece um embrião, operara aquela perna. A haste fora inserida para fixar uma fratura. Medicina interna, ortopedia, anestesia, serras de bronze que não deveriam existir. Olhei para Victor e ele apenas abanou a cabeça, resignado. Também não temos explicação. A análise por espectrometria de massa diz que o metal tem 99% de pureza. Nós, hoje, usamos ligas com 95%. A noite seguinte passei-a acordado, deitado numa cama de hospedaria de Omsk, a ouvir o ranger do comboio que levava trigo para a Sibéria. O osso com um parafuso girava no meu cérebro como uma hélice. Perguntei ao teto escuro: quem era aquele ser? Um de nós, exilado no tempo? Um visitante que caiu da máquina cósmica e partiu a perna ao saltar? Ou uma espécie inteira, contemporânea dos gorgonopsianos, que evoluíra rápido demais e fora apagada por um desastre que o planeta esqueceu? A pergunta latejava mais forte que a vodka. Se a ciência oficial diz que somos o ápice de uma escalada de milhões de anos, por que há um de nós lá embaixo, 250 milhões de anos antes do primeiro macaco que supostamente nos deu a mão? No dia seguinte, Victor levou-me ao local exato da descoberta. A mina estava abandonada, as gaiolas enferrujadas, os trilhos cobertos de ervas daninhas que crescem no escuro. Descemos com capacetes de segurança e lanternas de mina. A cavidade ainda existia, agora parcialmente inundada por águas subterrâneas que brilhavam como óleo. No teto, estalactites novas cresciam a 1 milímetro por século, lentas como justiça.
No chão, entre cacos de carvão, encontrei um novo fragmento. Uma falange de dedo, pequena, quase delicada, com unha ainda marcada na pedra. Segurei-a contra a luz e pareceu-me que o osso se curvava, como se ainda quisesse apontar. Apontar para onde? Para o futuro que já viveu ou para o passado que ainda não inventamos? Victor acendeu um cigarro de contrabando, o fogo a piscar sob o capacete. "Sabe o que eu penso?" disse ele, a voz reverberando pelas paredes de xisto. "Penso que o tempo não é linha reta. É um rio que faz curvas e às vezes dá meia volta. Esses ossos são canoas que o rio deixou encalhadas. Nós, hoje, estamos na mesma corrente, mas mais à frente. Um dia, pode ser, outro geólogo vai encontrar os nossos ossos numa camada de 300 milhões de anos e vai perguntar: como é que sabia-me em parafuso se ainda não havia metal?" A fumaça do cigarro subia em espirais que se perdiam no teto, como almas que procuram saída para um céu que ainda não nasceu. Guardiei a falange no bolso, junto ao quartzo rosa que a beduína me dera no deserto. 2 ossos, 2 mistérios, 2 continentes, mesmo pulso. Quando subimos para a superfície, o sol poente tingia a estepe russa de laranja-sangue, e eu senti uma vertigem. Talvez o mundo inteiro seja um osso gigante, e nós, bactérias minúsculas, lendo as linhas de crescimento uns dos outros, tentando decifrar em que época do gigante é que vivemos. Victor deu-me um abraço curto, típico de homens que não gostam de despedidas. "Leve a história, mas não a enterre", pediu. "Enterrar é o que o tempo faz. Nós, gente de ciência, devemos apenas mostrar." No avião de regresso, pus a falange sobre a bandeja de plástico e observei a luz do corredor a atravessá-la. O osso era translúcido, quase fosforescente. Pensei no parafuso de cobre, na cárie de betume, nos 37 anéis de vida. Pensei que, se essas memórias conseguissem atravessar 295 milhões de anos de rocha, carvão, dilúvios, então talvez as nossas também sobrevivam. Talvez um dia, numa mina lunar ou numa plataforma de Marte, alguém encontre uma tíbia nossa, com uma haste de titânio no interior, e pergunte: quem eram estes seres que já usavam próteses antes de inventarem a fábrica? E talvez a resposta seja a mesma que o osso me deu quando toquei nele pela primeira vez. Somos o mesmo rio, apenas mudamos de margem. Aterrei em Lisboa ao amanhecer. Guardiei os fragmentos dentro de uma caixa de madeira de nogueira, forrada com o tecido branco que o guarda do Saara me dera. Coloquei ao lado o quartzo rosa, o mapa de Piri-Reis e uma fotografia da esfinge molhada por chuva que ninguém viu. Fecho a tampa e ouço um clique suave, como se o próprio tempo aprovasse o encontro. Fora, o Tejo corre para o mar, levando areia que um dia foi montanha, ossos que um dia foram homens, histórias que um dia foram verdade. E eu, entre duas margens, guardo a memória dos ossos que não querem morrer, esperando que a próxima maré baixa revele não apenas ilhas, mas também os pés que as pisaram antes de o mundo ser mundo. O som veio de dentro da pedra, não de fora. Um zumbido baixo, quase um hino, que fazia tremer o ar entre as minhas costelas. Estava de joelhos diante do poço de Sombandar, na Índia, com a testa colada à argamassa de cal que ninguém ousava tocar de dia. A luz era de madrugada, lua minguante, e o templo budista ao lado parecia respirar comigo. Ali, na boca do buraco, o metal cantava. Não era ferro, não era bronze, era algo que o tempo não conseguia riscar. Uma liga que os livros chamam de aço de Delhi, mas que os locais nomeiam só por o som. Coloquei a palma aberta na parede interna. O frio era de cave, mas havia um calor que pulsa, como se dentro da pedra houvesse um coração de lâmpada. Lembrei-me do mapa de Piri-Reis,
do osso com parafuso, da esfinge molhada por chuva que não devia existir. Todos os enigmas anteriores pareciam girar em espiral e desaguar ali, num cilindro de 3 metros de diâmetro que ninguém soube cavar. Como escavam, há 2000 anos, um poço com paredes tão lisas que a unha escorrega sem encontrar ressalto? Como poliam o interior até refletir a lua como espelho de prata? Desci os degraus de granito que cercam o buraco. São 7, cada um com 50 centímetros de altura, como se fossem feitos para gigantes. No último degrau, parei. O som aumentou. Não era mais zumbido, era uma nota musical, um lá sustenido que vibrava na boca do estômago. Coloquei o ouvido na borda. O metal estava lá, dentro da argamassa, sob uma camada de cal de apenas 3 milímetros. Uma fita de 3 dedos de largura, correndo em espiral, como se alguém tivesse enrolado uma lâmina de serra sem fim dentro da pedra. Tentei introduzir uma agulha de aço comum. A ponta desgastou-se, empalideceu, ficou lisa como cera. A fita, porém, nem um arranhão. O primeiro a falar do poço fora um monge birmanês que passara por Rajgir em 1912. Escreveu num diário em Pali: há um buraco que canta quando a lua está no 3º quarto. Dentro dele, o metal não enferruja, e a água que se deita desaparece antes de tocar o fundo. Durante 50 anos, o relato foi considerado devaneio de eremita. Até que, em 1963, uma equipa de arqueólogos indianos decidiu abrir o poço que estava selado por ordem do governo britânico desde 1857. Retiraram uma pedra de tapa, baixaram uma câmara de televisão em preto e branco. A imagem mostrou apenas trevas líquidas e, no centro, o reflexo de uma fita metálica que parecia sorrir para a lente. A fita estava limpa, polida, como se tivesse sido instalada ontem. Dataram a argamassa, século III a.C. A fita, porém, não continha níquel, nem cromo, nem vanádio. Continha 74% de ferro, 24% de carbono, 2% de algo que o espectrômetro classificou como desconhecido. Voltei de noite, sozinho, com uma lanterna de LED e um cantil de água. Despejei um fio de água na boca do poço. O líquido deslizou, fez espuma, sumiu. Esperei o som de queda. Nada. Acrescentei mais meio litro. Novamente, silêncio absoluto. A água evaporava antes de tocar o fundo, como se o cilindro inteiro fosse uma garganta que respira vapor. Testei com óleo, com vinho, com mercúrio. Mesma reação. Desaparecimento imediato, sem eco, sem resíduo. Somente quando despejei chá de cardamomo, oferenda que o guarda do templo me dera, a fita metálica tremeu, emitiu um acorde mais agudo e o cheiro de especiaria subiu em espiral, como se o poço estivesse a agradecer. De manhã, fui ao mercado de Rajgir comprar um pedaço de ferro comum. Pedi ao ferreiro que o martelasse até fisir vermelho. Depois deixei arrefecer ao ar. Levei-o ao poço, coloquei-o na borda. Em 20 minutos, o ferro começou a cuspir ferrugem, a pintar a pedra de laranja queimado. A fita, a 3 centímetros de distância, permaneceu espelhada. Fiz o mesmo com uma moeda de cobre de 1947. Após 1 hora, a moeda estava preta de óxido. A fita, nada. Raspei-a com estilete de safira. A lâmina saiu lisa, a fita sem marca. Levei uma amostra ao laboratório da Universidade de Patna. O técnico, depois de polir, mediu dureza, 9,3 na escala de Mohs. O ferro puro é 4. O diamante é 10. A fita estava a um passo de ser pedra preciosa, mas era flexível como papel de alumínio. Contei a um engenheiro de Bombaim. Ele riu, disse que era simples. Uma liga de ferro com nanotubos de carbono, tecnologia que patenteamos em 1991. Mas como produzir nanotubos no século III a.C.?
Como enrolar moléculas de carbono em cilindros de parede única sem microscópio eletrônico. O engenheiro calou-se, depois pediu para ver. Quando tocou na fita, a pele dele arrepiou-se como se tivesse levado choque. "Isso não é humano", murmurou. "Isso é música sólida." Voltei às escrituras. No Rajatarangini, Crônica de Reis do Caxemira, há um verso que fala de um buraco que guarda o fio de Shiva, o fio que corta a ilusão sem cortar carne. Outro texto mais antigo, o Sushruta Samhita, descreve um instrumento cirúrgico chamado Sonabhandara, literalmente tesouro do som, usado para abscessos que não sangram. A lâmina, diz o texto, é fria como lua, cantante como bambu, e não se desgasta mesmo depois de 1000 doentes. Descrição que casa com a fita que eu não conseguia riscar. Seria o poço um depósito médico? Um autoclave pré-histórico, onde se esterilizava ferro cantante? À noite seguinte, levei um estetoscópio. Coloquei o diafragma contra a parede interna. O som transformou-se. Deixou de ser nota única, passou a ser melodia. 5 tons, escala pentatônica, repetição de 4,3 segundos. Gravei no telemóvel. Quando reproduzi para um músico de Varanasi, ele empalideceu. É Raga Desh, a melodia da chuva, mas tocada de dentro para fora. A gravação, porém, não fica. Toda vez que tento ouvir de novo, o ficheiro apaga-se, como se o som recusasse ser cativo. No 4º dia, o guarda do templo, um velho chamado Ravi, convidou-me para chá. Sentamo-nos debaixo de um banyan, cujas raíras pendiam como serpentes dormidas. Ele contou que, menino, vira um monge descer ao poço amarrado por cordas de algodão. Quando voltou, o homem estava louco, repetia. Vi o fio que cospe o mundo, vi o fio que cospe o mundo. Morreu 3 dias depois, sem dormir. Ravi deu-me um pedaço de tecido de algodão cru, dizendo que era para tapar o ouvido se o buraco começar a sugar. Guardei o pano no bolso, mas senti que já era tarde. O som estava dentro de mim, batendo junto ao coração, como um segundo relógio. Resolvi medir a profundidade. Amarraram-se 200 metros de corda de nylon de escalada, com sensor de pressão na ponta. Lançamo-la. A corda deslizou, deslizou, deslizou. Quando marcou 47 metros, o sensor parou de transmitir. Puxamos. O sensor voltou, seco, sem arranhão. A corda, porém, estava quente, como se tivesse estado dentro de um forno. Corte um pedaço. As fibras estavam vitrificadas, transformadas em vidro. O poço, então, não é fundo. É uma garganta que leva a algum lugar que não é aqui. Naquela noite, sonhei que o poço se virava ao contrário. O buraco não descia, subia. A fita metálica era o fio de um violino cósmico e eu estava do lado de dentro da nota. Quando acordei, tinha o Raga Desi a latejar nos lábios. Fui ao espelho. Os olhos estavam vermelhos, mas o reflexo parecia mais nítido, como se a minha própria córnea tivesse sido polida pelo som. No dia seguinte, Ravi esperava-me ao portão. Entregou-me um invólucro de folha de bananeira. Dentro havia um pedaço da fita metálica, 2 centímetros, cortado com serra de diamante. "Leve", disse ele, "mas não guarde perto do coração. O fio gosta de se multiplicar." Coloquei o fragmento numa caixa de madeira de sândalo, forrada com o pano de algodão. Quando fechei a tampa, ouvi o mesmo acorde, agora abafado, como se o som estivesse a ser engolido pela madeira. Parti no dia seguinte, de comboio para Patna. Durante a viagem, o vagão abanava, mas o som abafado continuava, sincronizado com o batimento da via. Quando fechei os olhos, vi o poço de novo, mas desta vez não estava no templo. Estava dentro de mim, aberto na garganta, e a fita subia e descia como uma saudação. Compreendi então que não era um artefacto, era uma memória. Uma memória que escolheu pedra para não esquecer, metal para não apodrecer, som
para não ser silenciada. Em Lisboa, guardei a caixa no armário, ao lado do mapa de Piri Reis, do osso com parafuso, do cristal de lágrima de deusa. Quando abro a porta, o acorde escapa-se, abafa-se de novo. Mas, se coloco o ouvido no peito, ainda o ouço. O lá sustenado que não enferruja, a melodia que não quer ser dona, apenas companheira. E enquanto isso, o poço continua lá, na Índia, a cantar para quem ousar aproximar a face da pedra. Porque o buraco não quer ser explicado, quer ser ouvido. E uma vez ouvido, nunca mais se cala. O sol ainda não nascia, mas o mar já cheirava a ferro. Eu estava no cais de Oká, último porto antes da ilha de Bet, quando um pescador me entregou a chave de um barco, a remos pintado de azul descascado. "Você vai para Dwarka?" perguntou sem olhar nos meus olhos. "Lá embaixo não é só pedra, é respiração de outro tempo." Aceitei o rumo sem saber que, horas depois, eu flutuaria sobre uma cidade que dorme de olhos abertos há 9.000 anos. A maré baixava quando larguei. Cada remada arranhava o estuário como quem rasga seda. O vento sul empurrava cheiro de algas secas e de óleo de motor barato. Ao longe, as torres do templo de Krishna surgiam como dedos de pedra, apontando para o céu, que ainda não decidido entre roxo e dourado. O pescador dissera-me que, quando a lua está no terceiro quarto, as colunas aparecem sob a superfície, alinhadas como soldados que esqueceram o fim da guerra. Era a lua minguante. Cheguei ao ponto exato que o GPS marcava. 20,15 norte, 68 leste. O sonar de mão começou a apitar, desenhando no ecrã uma fileira retangular tão perfeita que parecia arte digital. Calcei a máscara, prendi o cilindro de ar com as mãos trêmulas e deixei que o peso me puxasse para baixo. A água estava quente, carregada de plâncton que faiscava como poeira de ouro. Aos 2 metros, vi o primeiro degrau. Granito liso, largo o suficiente para 4 pessoas caminharem lado a lado. Aos 4 metros, uma porta, 2 pilares quadrados, ainda com sulcos de ferramenta de bronze. Aos 6, um corredor que desaparecia na penumbra, teto de blocos encaixados sem argamassa. O silêncio era tão denso que ouvia o meu coração reverberar dentro da caixa torácica. Nadei devagar, medo de levantar sedimentos que apagassem a luz. O flash da câmara iluminou por um segundo uma placa com inscrições que não eram sânscrito, nem árabe, nem devanagari. Os símbolos lembravam peixes virados, espirais de conchas, pontes deixadas por garras de caranguejo. Tirei fotos até a memória ficar cheia, mas a verdade é que as imagens não capturam o que se sente. A certeza de que a cidade inteira inala e exala, como se o mar fosse apenas um lençol que se levanta devagar para ver quem a visita. Subi para trocar o cilindro. Quando voltei, o corrente mudara. Areia fina cobria metade da rua que antes vira. Foi então que avistei o que me faz chorar dentro do snorkel, ainda hoje. Uma porta de madeira petrificada, intacta, com dobradiças de cobre que brilhavam verde esperança. Segurei a ponteira de bronze e empurrei. Dentro, um pátio quadrado, colunas de 6 metros, capitéis esculpidos com flores de lótus, que pareciam prestes a abrir com o sol que não as toca há milênios. No centro, um poço circular, borda de granito polido por mãos, que desapareceram antes de o Egito sequer sonhar com pirâmides. Aproximei a lanterna. No fundo, 5 metros abaixo, repousava um anel de ouro maciço, diâmetro de um prato. Parecia um círculo de casamento entre a terra e o mar. A tentação de descer e tocar o metal foi tão forte que senti os dedos latejarem. Mas lembrei as palavras do arqueólogo G.S. Haut, que encontrara em Dwarka 70 estruturas semelhantes em 1990. Se tirares um objeto,
A cidade acorda e afasta-te com correntes que não se veem. Resisti. Tirei apenas a imagem, e a imagem me suficiente para não dormir desde então. Quando o ar começou a ficar acre, decidi regressar. Subi devagar, olhando para cima. A superfície brilhava como espelho partido. Aos 3 metros, ocorreu um fenômeno que nenhum manual explica. Ouvi música. Não era som de motor de barco, nem eco de motor de popa. Era uma nota única, aguda, que parecia vibrar dentro dos ossos do meu ouvido. Depois uma segunda, mais grave, e outra, formando um acorde que me fez parar de nadar e flutuar imóvel. A melodia era mantra, canto de mulheres que não existem, ou que existem dentro de cada célula minha. Fiquei ali, suspenso, até o medo se dissolver numa tristeza doce, como quando acabamos um livro que queríamos que durasse para sempre. Rompi a superfície ofegante. O sol já picava, o céu sem nuvens. O pescador esperava sentado na proa, enrolando uma rede. "Ouviste?" perguntou sem me olhar. Respondi que sim. Ele assentiu. A cidade canta para quem não rouba. Se levar algo, o canto vira rugido, e o mar começa a subir. Guardou silêncio, depois acrescentou: "Meu avô perdeu um dedo quando tentou levar uma moeda de prata. O mar cresceu 2 metros num instante, quebrou o barco em 3 pedaços. Desde então, ele ensinou: olhar, fotografar, chorar se for preciso, mas não tocar." Regressamos a Oká sob calma chapa. Eu tremia, não de frio, mas de excesso de tempo dentro do peito. No cais, crianças vendiam conchas que nunca viam na praia. Comprei uma, pequena, espiralada, e quando a segurei perto do ouvido, não ouvi o mar habitual. Ouvi a mesma nota única que acendera do pátio submerso. Guardei a concha num saco de tecido cru, dentro do bolso, e ali fica até hoje, cantando baixinho, quando o silêncio da noite é demasiado carregado. Na guest house, encontrei um caderno de campo, deixado por um geólogo alemão. Ele datara os blocos de calcário, 9.200 anos, com margem de erro de mais menos 150 anos. Os testes de carbono em microalgas coladas às paredes davam o mesmo intervalo. A cidade afundara quando o degelo pós-glacial fez o nível do mar subir 120 metros ao longo de 2.000 anos. Quando a água entrou pelo estuário do rio Gomati, as pessoas tiveram de abandonar ruas que agora eu nadei, como quem atravessa um sonho coletivo. O geólogo escrevera ainda: não são apenas edifícios, são memórias de um porto que recebia âncoras do Golfo Pérsico, de Madagascar, talvez da África do Sul. Os grãos de areia trazidos no casco das naus ainda repousam nos cantos dos pátios. Li a frase 3 vezes, e cada vez me pareceu ouvir o ranger de mastros que não existem mais. À noite, fui ao templo de Krishna, aceso de velas e de óleo de sésamo. Um ancião, face sulcada por cicatrizes de cinza, sentou-se ao meu lado. Perguntou se eu viera do fundo. Respondi que sim. Ele estendeu a mão, abriu o punho. Tinha uma chave de pedra, exatamente do tamanho da porta, que eu empurrara debaixo de água. Essa chave abre o sonho, disse. Mas sonho com fechadura não se abre com mão viva, só com alma que saiba nadar contra o tempo. Perguntei como. Ele sorriu, guardou a chave no bolso de seu dote manchado. Voltando muitas vezes, até a água te reconhecer como parte dela. No regresso a Goa, o avião sobrevoou a costa Gujarati. Quando o piloto apontou a janela para uma mancha de cor esmeralda, eu soube que era o lugar. Abaixo, o mar parecia plano, inocente, mas eu enxergava as torres, as portas, o anel de ouro, o poço circular. Apertando a concha no bolso, pensei que talvez as cidades não morram, apenas se deitam, cobrem-se de água como quem se enrola num cobertor, e esperam que alguém ouse
e nadar até seu coração para lhes devolver o pulso. Hoje, quando fecho os olhos para dormir, ouço a nota única que não tem nome. Ela vem debaixo da cama, sobe pelos lençóis, entra no ouvido e me leva de volta ao pátio circular. Lá, o anel ainda repousa, e eu sei que um dia voltarei. Não como visitante, mas como quem regressa à casa depois de esquecido durante milênios. Descerei, colocarei a mão no ouro frio, e talvez a porta de madeira petrificada abra de vez, libertando uma corrente de luz que fará o mar inteiro brilhar como estrela. Até lá, guardo a concha, guardo a chave que não me deram, guardo a promessa de que, quando o nível do mar baixar outra vez, do arca emergirá, para ensinar às ruas secas o que significa respirar tempo sem medo de afogar-se. O calor bateu no rosto, como se o próprio sol tivesse decidido fundir-se com a minha pele. Pisei a areia e ela rangiu sob a sola, mas não era o rangido seco que eu esperava. Era um estalo, um estalar de vidro fino. Ajoelhei-me, limpei a superfície com a palma da mão e vi grãos translúcidos, bordas cortantes, areia quebrada como se alguém tivesse derramado 1000 garrafas de cristal moído sobre o Saara. O vento levantou uma nuvem e ela cintilou ao sol. 1 milhão de lâminas de luz suspensas no ar. Parecia neve, mas era fogo. Parecia vidro, mas era deserto. E eu, perdido entre dunas que já não eram dunas, senti um arrepio na nuca que não vinha do calor, mas do impossível. A primeira vez que ouvi falar do vidro do Saara foi numa tenda de beduínos, a oeste de Farafra. Um homem velho, olho esquerdo branco como a lua, ergueu um pedaço de rocha verde clara e disse: "Isto aqui foi areia antes de os homens aprenderem a fazer fogo." Ri, claro, porque todos sabemos que vidro é coisa de fornos, de areia derretida a 1300 graus. Mas ele não riu. Colocou o fragmento na minha mão e apertou. Senti o peso, frio apesar do sol, e vi a superfície. Bolhas redondas, como se o céu tivesse soprado beijos quentes dentro da pedra. "Isso não foi feito por gente", murmurou. "Foi feito pelo céu quando o céu ainda brincava." Guardei o pedaço no bolso, mas ele me pareceu pulsar, como se quisesse voltar para a areia, como se reclamasse o direito de ser grão outra vez. No dia seguinte, aluguei um jipe com o chassis todo fendido e segui para o interior. O mapa era um rabisco na palma da minha mão. 29 graus norte, 26 leste. Olha para o lado onde o sol se põe 2 vezes. Não faz sentido, mas o deserto nunca precisou de sentido, só de silêncio. Conduzi 3 horas, o motor rangendo como gato doente, até que as dunas desapareceram e o chão ficou liso, brilhante, como se alguém tivesse varrido o mundo e polido o osso da terra. Parei, desliguei o motor e o silêncio caiu pesado. Não era o silêncio que conheço, das cidades ou das matas. Era um silêncio de 1000 anos, um silêncio que faz cócegas nos ouvidos e depois sopra dentro da cabeça. "Você não pertence aqui." Descalcei os sapatos. O calor queimava, mas o vidro não. Pisava-o e ele devolvia um som agudo, um tilintar de taças, finas. A extensão era tamanha que o olho se perdia. Hectares, quilômetros, uma planície inteira de vidro quebrado, lascas agulhadas, fragmentos que refletiam o céu azul torrado em 1000 matizes. Ajoelhei-me outra vez. Apanhei um bocado maior. Tinha a forma de uma concha, espiral suave, areia que se lembrava de ter sido mar. Levei-o aos lábios, como se pudesse ouvir o oceano. E ouvi, não o mar, mas um rugido distante, um trovão que não vinha das nuvens, mas debaixo da terra. Um som que me fez cuspir o vidro, porque ele estava quente, como se guardasse dentro de si o dia em que o céu se partiu. Abri o cantil, bebi um gole de água quente
e senti o sal nos lábios. O sal do deserto, sal que não vem do mar, mas da própria areia. Lembrei-me de um artigo que lera no Cairo, escrito por um geólogo francês que jurava ter encontrado trinitite no Saara. Trinitite, o vidro que se forma quando uma bomba atômica vaporiza a areia. Ele descrevia bolhas, estruturas cristalinas, isótopos de cobalto 60. Mas o artigo fora retirado da revista e o autor desaparecera numa expedição seguinte. Deixara, porém, uma nota: se encontrares vidro verde, corre, ou fica e ouve a explosão que ainda não aconteceu. Fiquei. Não ouvi explosão, mas ouvi o vento a mudar de tom, a ganhar um sibilo agudo, como se 1000 assobios de crianças perdessem-se entre as lascas. Virei-me e vi uma tempestade de vidro, redemoinho de areia cortante, coluna que girava e refletia o sol em faíscas. Fechei os olhos e o mundo ficou vermelho por dentro das pálpebras. Quando abri, o redemoinho desfizera-se e no chão ficara uma cratera nova, lustrosa, como se o deserto tivesse sido beijado por um sol menor, mas mais intenso. Aproximei-me. O fundo da cratera era negro, vidro fosco, temperatura ainda elevada. No centro, um cilindro, comprido como um braço humano, com sulcos paralelos, como se alguém tivesse moldado um canudo de cristal. Toquei. Estava frio por fora, quente por dentro. Um contraste que não devia existir. Levei-o para a sombra do jipe e examinei-o durante horas. As linhas não eram aleatórias. Formavam uma espiral logarítmica, mesmo padrão que se encontra em conchas de náutilo, em galáxias, em ciclones. Alguém, ou algo, conhecia a matemática universal. E fizera-a de vidro, no meio do nada, onde nem as formigas ousam caminhar. Noite caiu de repente, como se alguém tivesse puxado um cordão e o céu se fechasse. Acendi uma vela de parafina dentro do carro e o vidro refletiu a chama em 1000 pontos. Fiquei a observar até a cera derreter nos dedos. Então ouvi passos. Não eram humanos. Eram leves, ritmados, como se o próprio deserto caminhasse. Apaguei a vela e o silêncio voltou, mas agora carregado. Uma sombra atravessou a luz da lua, alongada, sem dono. Fiquei imóvel, respiração presa. A sombra parou junto ao vidro, curvou-se, ou pareceu, e desapareceu. Quando acendi a lanterna, só havia o cilindro, mas agora estava partido ao meio. E, dentro dele, uma poeira azulada, brilhante, como pó de safira. Soprei. As partículas ergueram-se, formaram um mini-ciclone. Depois assentaram no vidro e o vidro começou a crescer, a cicatrizar-se, a fechar a própria ferida. Em menos de 1 minuto, o cilindro estava inteiro outra vez, sem cicatriz. Guardei-o no estojo de metal, hermético, e senti-o vibrar, como se quisesse sair, como se estivesse vivo. Dormi mal. Sonhei que o deserto inteiro era um oceano de vidro e eu navegava num barco de areia. No fundo, cidades inteiras, torres, pontes, esfinges de cristal, tudo intacto, mas trêmulo, como se o tempo lá embaixo fosse feito de água pesada. Quando acordei, o sol já queimava e o chão ao redor do jipe estava coberto de novas lascas, como se a noite tivesse partido 1000 garrafas para me dar boas-vindas. Recolhi-as num saco de linho, etiquetei com data e coordenadas. Cada fragmento tinha uma história, mas nenhuma que eu soubesse ler. Levei-os para o acampamento de geólogos, que ficava a 200 quilômetros, perto de Karga. Mostrei ao chefe, um alemão de bigode rígido. Ele examinou, mediu densidade, índice de refração, composição química. Depois, olhou-me nos olhos e disse, voz baixa, isto não é vidro vulcânico, nem fulgurite, nem trinitite. Isto foi feito por algo que não conhecemos. Perguntei o que faríamos. Ele respondeu,
Guardamos segredo ou o deserto nos guarda a nós? Noite seguinte, voltei sozinho. Levei um detector de radiação, um magnetômetro, um bloco de notas novo. Registrei tudo: picos de radiação gama, anomalias magnéticas, sulcos que mudavam de direção conforme a lua subia. Escrevi até a pena derreter. Quando a lua atingiu o zênite, o vidro começou a cantar. Não é metáfora, uma vibração aguda, quase fora do alcance humano, mas que faz tremer os dentes. Aproximei o ouvido. Era uma melodia, 3 notas, subida, descida, pausa, repetição. Gravei no telemóvel, mas quando reproduzi só ouvi estática. A melodia, porém, ficou-me na cabeça durante dias, como se o deserto tivesse gravado uma canção dentro do meu crânio, e eu fosse agora um Walkman de areia. No terceiro dia, encontrei um círculo perfeito, 3 metros de diâmetro, onde o vidro estava derretido e resolidificado numa única laje lisa, sem rachas, sem bolhas. No centro, um furo, fino como um fio de cabelo, profundo até onde o olho não alcança. Deitei-me por cima e ouvi. O mesmo canto, mas mais lento, como se a pedra estivesse a adormecer. Introduzi um fio de cobre, retirei-o. Estava quente, e na ponta uma gota de vidro novo, ainda mole. O deserto, percebi, não é morto. É um forno lento, que cose segredos quando ninguém olha. E eu, por acaso ou por castigo, virava-se para olhar. Noite antes de partir, sentei-me no meio da planície de vidro e acendi uma fogueira com lenha de acácia trazida no jipe. A chama refletia-se no chão, multiplicando-se em 1000 fogueiras, um mar de luzes tremulando sob as estrelas. Tirei o cilindro do estojo, coloquei-o ao lado da brasa. Aproximei a chama. O vidro absorveu o calor e começou a mudar de cor, do verde para o azul, depois para um roxo intenso, quase negro. E então, no centro do cilindro, surgiu uma estrela de 5 pontas, minúscula, luminosa, como se alguém tivesse gravado um pedaço de céu dentro do vidro. Segurei-o contra o firmamento. A estrela coincidia com a constelação de Órion, exatamente onde deveria estar naquela época do ano. O deserto, concluí, não faz enigmas, faz espelhos. E espelhos, quando quebrados, devolvem o céu em pedaços. Guardei tudo, tapei a fogueira com areia, deixei que o vidro esfriasse e partisse sozinho, como sempre fizera. Quando parti ao amanhecer, o jipe deixou marcas de pneu sobre o vidro, mas as marcas desapareceram atrás de mim, cicatrizadas pelo vento. No retrovisor, vi a planície inteira a cintilar, como se me despedisse com um aceno de 1000 facas. E soube, sem orgulho nem medo, que levaria comigo não só fragmentos, mas uma voz. A voz do deserto que aprendeu a cantar em língua de cristal. Uma voz que, quando eu estiver longe, em noites frias de cidades que nunca conhecerão o silêncio absoluto, voltará a tremer nos meus dentes, a lembrar-me que há lugares onde o tempo não passa, quebra, derrete, refaz-se e canta, e que, se um dia eu regressar, o vidro estará lá, novo outra vez, esperando que alguém ouse escutar a canção que o céu escreveu quando ainda brincava de ser areia. O cheiro de mar queimado entrou-me pela janela do quarto de hotel em Alexandria, como um cão que regressa à casa depois de séculos desaparecido. Era um odor salgado, sim, mas misturado a algo mais antigo: pólen de papiros, cera de vela, madeira de navios afundados e um travo acre de cinza que me fez lembrar fogos que nunca vi arder. Fechei os olhos e, no escuro por detrás das pálpebras, vi uma chama verde percorrer corredores intermináveis de estantes, lambendo o dorso de milênios. Quando abri os olhos outra vez, a chama continuava ali, dançando no reflexo do vidro da janela, como se a cidade inteira ainda ardesse pela segunda vez. Desci para a rua antes do sol. A cidade dormia com a boca entreaberta,
exalando ruídos de velhas cicatrizes, o ranger de um carro de madeira sobre paralelepípedos, o miar de gato que soa sempre como pergunta, o murmúrio do mar a bater no mole de pedra calcária que os romanos construíram quando ainda acreditavam que o mundo era plano e que o conhecimento, se fosse suficientemente vasto, podia dobrar-se como um mapa. Caminhei em direção ao Porto Velho, onde o farol de outrora já não existe senão como sombra dentro da água. Ali, dizem, estava a biblioteca, a primeira, a maior, a que devorava navios inteiros de pergaminhos, como uma baleia a engolir sardinhas. E ali também, dizem, o fogo a consumiu durante 6 meses seguidos, tanto papel queimado, que o céu da Alexandria de 48 a.C. brilhou como a aurora boreal de cinzas. Mas eu não vinha falar do fogo de César, vinha falar do segundo fogo, o que ninguém assinala nas crônicas, o que ardeu dentro das paredes durante séculos, silencioso, a chama que não queima livros, mas apaga memórias. Esse fogo não começou com tochas, começou com um murmúrio de esquecimento, com o ranger de fechaduras que se fundem, com o cheiro de mofo que se torna perfume oficial. E eu já o sentia na pele, porque a primeira vez que pus os pés na cidade, há 20 anos, um velho vendedor de chá disse-me: Alexandria é um livro que o mar relê todas as noites, mas que ninguém ousa traduzir. Na altura não percebi. Agora, ao ver o reflexo do meu rosto ondular na água do porto, percebo que o livro é mesmo esse, e que ele arde ainda, página após página, sob a superfície calma. Entrei no Museu de Manuscritos do Deserto de Marsa, onde guardam fragmentos que sobreviveram por milagre ou por erro de arquivo. Uma assistente de luvas brancas, olhos verdes como o mar antes de tempestade, levou-me à sala de conservação. O ar estava tão seco que as palavras pareciam ranger ao sair da minha boca. Ela abriu uma caixa de alumínio e, com pinças de marfim, ergueu um pedaço de pergaminho do tamanho da minha unha minda. Isto é tudo o que resta do volume 12 da História da Geografia de Eratóstenes, disse com a voz abafada por máscara. O fragmento continha apenas 3 linhas de letra grega, mas lia-se. E a circunferência mede 252.000 estádios, se medires com sombras no solstício. Senti um arrepio nos ossos. Era ali, naquele pedaço queimado de pele de cabra, que o planeta fora medido com precisão por um homem que nunca havia mais de 1.000 quilômetros de distância. E mesmo assim, o número que ele escrevera estava errado por menos de 1%. A assistente viu o meu olhar e, como se lesse o pensamento, acrescentou: o resto foi para cinzas num incêndio de 1898. Um vigilante deixou cair um lampião a querosene. Arderam 2.000 rolos em 10 minutos. Ninguém fala nisso. Guardei o fragmento na caixa, mas a sensação de perda continuava a queimar-me as pontas dos dedos. Saí para o corredor e nas paredes vi fotografias a preto e branco de bibliotecários de bigode envernizado, anos 20, 30, 40, todos com o mesmo ar de quem carrega o mundo nos ombros, mas já sabe que o mundo vai escorregar. Um deles, um tal de Ahmad al-Bishri, olhava fixamente para a câmara como se quisesse atravessar o tempo e bater no ombro do fotógrafo para dizer: guarda esta imagem, porque dentro de 50 anos ninguém se lembrará de que aqui houve livros que não conseguiram escapar. Perguntei à guarda se havia algum registro dos títulos perdidos. Ela abanou a cabeça. A lista ardeu com os livros. Fogo gosta de comer também o índice. Fui então ao antigo bairro judeu, onde ruas estreitas cheiram a pão recém-saído do forno e a cera de vela das sinagogas. Um velho sentado à porta,
de uma loja de alfarrabista, acenou-me com um maço de papiros que parecia ter sido retirado do fundo do mar naquele mesmo dia. São da casa de um avô meu, que foi guarda noturno na Biblioteca Real antes de 1952. Disse, sussurrando como se os muros pudessem denunciá-lo. Abriu um maço enrolado num pano de lã. Eram pedaços de um catálogo manuscrito, caligrafia árabe precisa, com títulos que me gelaram o sangue. Tratado sobre máquinas de vapor por Herão de Alexandria. Como construir um ondógrafo por Filon de Bizâncio. Mapa das correntes do Atlântico, autor desconhecido, século II. Todos os rolos estavam queimados nas extremidades, como se alguém tivesse tentado acender um fogarejo com eles e depois mudado de ideias. O velho viu o meu olhar e completou. Quando o rei foi deposto, os soldados vieram buscar livros para fazer uma fogueira na praça. O meu avô conseguiu salvar estes, mas teve de os esconder debaixo do chão da cozinha durante 20 anos. Quando os tirou, metade já estava comida de ratos e de bolor. O resto é isto. Comprei o maço por 30 libras egípcias, mais por respeito que por esperança. Levei-o para o hotel. Desenrolei-o sobre a cama coberta de toalha branca e passei horas a tentar decifrar títulos que se desfaziam ao toque. Um deles, quase ilegível, lia-se sobre a longevidade das cidades submersas por... e o nome desaparecia num buraco de ácido. Pensei na do arca que ouvira afundada, na canção que ouvira debaixo de água, e senti que aquele livro, agora reduzido a pó, talvez tivesse explicado por que é que algumas cidades afundam, mas não morrem. Talvez tivesse explicado por que é que a Biblioteca de Alexandria continua a arder, mesmo depois de já não haver chamas visíveis. No dia seguinte, fui ao novo edifício da Biblioteca de Alexandria, aquele que ergueram em 2002, com o teto de betão inclinado, como uma página a ser virada. O arquiteto tinha dito que queria que o sol refletisse no mar, como se fosse tinta fresca. Mas quando entrei, senti o mesmo cheiro de cinza que me perseguia desde o primeiro dia. Perguntei à bibliotecária se havia algum espaço dedicado aos livros perdidos. Ela apontou para uma parede branca, vazia, onde estava escrito em letras de prata: a memória dos autores, cujos nomes se perderam com o tempo. Fiquei ali, de pé, durante tanto tempo, que o segurança me tocou no ombro para ver se eu estava bem. Estava, mas não estava, porque percebi que aquela parede vazia era o epítome do segundo fogo. Não queima papel, quebra nomes. E nomes partidos não deixam cinza, deixam buracos. À noite voltei ao cais. O mar estava tão plano que parecia uma página de livro que alguém esqueceu de escrever. Sente-me no mesmo cais onde, conta a lenda, Aristarco de Samos foi acusado de impiedade por dizer que a terra girava em torno do sol. Os guardas romanos, segundo o mito, queimaram-lhe os manuscritos ali mesmo, atirando rolos ao mar. Mas eu sei que o mar não engole livros, ele guarda-os. E se escutares com atenção, ainda ouves as letras a bater umas nas outras, sob as ondas, como conchas que nunca pararam de sussurrar. Descalcei os sapatos, meti os pés na água fria e deixei que a maré subisse pelas canelas. Senti um formigamento, como se 1000 páginas me lambessem a pele ao mesmo tempo. Fechei os olhos e, no escuro, vi de novo a chama verde. Não era fogo, era a fosforescência de letras a nadar, reunindo-se, tentando recompor o texto que nunca chegou a ser lido. Quando regressava ao hotel, passei por uma ruela onde um rapaz vendia castanhas torradas num carrinho de ferro. O cheiro agridoce fez-me parar. Ele perguntou de onde eu era. Respondi que vinha de um país que ainda não aprendeu a ler o que perdeu. Ele riu, mostrando dentes brancos como papel novo, e disse: então compra uma castanha.
É só coisa queimada que ainda se pode comer. Comprei, comi, e a cinza doirada na ponta da língua soube-me a perguntas que nunca serão respondidas. Despedi-me, e ele gritou para trás: "Não chores pelos livros, eles choram por nós, mas são mais pacientes." No quarto, guardei os fragmentos comprados dentro de uma caixa de cartão, sobre a mesa de cabeceira. Acendi um pequeno lampião a petróleo, e a luz projetou na parede a sombra do maço enrolado. Parecia um navio virado ao contrário, pronto a afundar-se no teto. Deitei-me, olhando para essa sombra, e percebi que a Biblioteca de Alexandria não morreu 2 vezes. Morre todas as noites que alguém deixa de perguntar, e renasce todas as manhãs em que alguém, como eu, como tu, se lembra de que o conhecimento é um fogo que arde melhor quando se alimenta de perguntas do que de certezas. Apaguei o lampião, e no escuro total ouvi o ranger de pergaminho a desenrolar-se sozinho, como se uma mão invisível quisesse começar a ler. Não vi o que estava escrito, mas ouvi a voz, baixa, em grego antigo, a dizer: "A página que procuras está na maré que ainda não chegou." E com esse mantra, deixei-me levar para o sono, sabendo que, quando acordasse, ainda cheiraria a cinza, mas também a mar novo, pronto a ser escrito por quem ousar mergulhar. O motor do jipe falha 3 vezes antes de pegar, mas eu já não ouço o barulho dos pistões. O que me faz ranger os dentes é o silêncio que se segue. Um silêncio que não vem do deserto, mas de dentro da bússola. A agulha oscila, para, oscila outra vez, depois simplesmente desmaia, apontando para onde quer que eu vire o quadrante. Desligo o motor, piso na areia e o corpo inteiro parece perder o norte. Não é metáfora. O meu ouvido interno zumbi, as têmporas latejam, e eu sei que ali, a 27 quilômetros a oeste de Adrar, no meio do nada absoluto, o planeta esqueceu-se de carregar o seu campo magnético. A primeira lasca de pedra que ergo está fria, quase úmida, embora o sol mate os 50 graus. É cinza azulada, com uma película que cintila como óleo de motor derramado. Viro-a na mão e vejo um círculo perfeito, do tamanho de uma moeda de 10 cêntimos, esculpido no centro. Não é gravura, é uma ausência, um buraco que ninguém cavou com broca ou cinzel. As paredes internas são lisas, como se a pedra tivesse sido perfurada por um feixe que não conhece atrito. Pouso a lasca no chão, e o círculo alinha-se com o sol, projetando uma sombra tão nítida que parece um fio de navalha. Nesse instante, o zumbido dentro da minha cabeça muda de tom. Torna-se uma nota única, a mesma que ouvira em Dwarka, mas agora mais aguda, como se o deserto tivesse engolido o mar e transformasse a melodia num assobio de areia. Recuo 3 passos e o círculo multiplica-se. Não estou a delirar. Cada passo que dou, outro anel aparece no regolito, como se o solo respirasse e deixasse brotar olhos de pedra. Ajoelho-me, sopro a areia e descubro que não estão apenas na superfície. Estão empilhados, camada sobre camada, como anéis de árvore que cresceram para dentro. Conto 27, depois perco a conta. A profundidade é tal que o braço inteiro desaparece até ao ombro e ainda não toco no fundo. Retiro a mão e a pele está gelada, sem grão de areia agarrado, como se o buraco me tivesse limo em vez de poeira. Levo os dedos ao nariz, cheiram ao ozono, a tempestade que ainda não chegou. Ligo o magnetômetro que trazia preso ao cinto. A agulha não se move, fica paralela ao solo, como se o planeta tivesse esquecido o norte numa gaveta. Registro 0 Gauss, 0 microteslas, 0 tudo. O aparelho não está avariado. Eu verifiquei as pilhas em Tamanrasset. É o local. Ali, o campo magnético desapareceu. Ou nunca existiu. E não é um ponto.
É uma mancha oval, 3 quilômetros de comprimento por 1 de largura, que os satélites da ESA detectaram em 2004 e classificaram como anomalia insignificante. Insignificante para quem vê de cima, mas para quem pisa na areia, é como caminhar sobre o ventre de um animal que dorme sem coração. Abro o caderno e tento traçar o contorno da anomalia. A cada 10 metros, finco uma estaca de madeira e ligo um fio de cobre que trazia enrolado na mochila. O fio vibra, treme, depois arqueia-se para o ar, como se uma mão invisível o puxasse para cima. Não é eletricidade, é o espaço dobrando-se, é o vácuo magnético criando uma tensão que os livros não explicam. Sinto o cabelo eriçar, os dentes vibrar, e percebo que estou dentro de um campo que não pertence à Terra, ou que pertence a uma Terra anterior, aquela que existia antes de o núcleo se decidir a girar. Ao entardecer, o céu transforma-se numa tigela de cobre. O sol afunda-se rápido, mas a luz não desaparece. Fica suspensa, difusa, como se refletisse num espelho de água que não está lá. É então que vejo a formação. Não são apenas círculos, é um mandala inteiro, simétrico, com braços que se irradiam de um centro que não consigo alcançar. Parece um relógio de pedra, mas os ponteiros são sombras que se movem ao contrário. A cada hora que passo ali, a sombra regressa 1 minuto, como se o tempo estivesse a ser devolvido. Registro no caderno, 18h47. Sombra marca 14h32. Fecho os olhos e quando abro, são 18h46. Perdi 1 minuto que nunca vivi. O caderno, porém, mantém a anotação, a tinta ainda fresca. O papel não mente, mas o relógio do deserto engana. Acendo uma pequena fogueira com restos de acácia seca. A chama não se ergue e inclina-se para o centro da anomalia, como se quisesse beijar o buraco que ninguém cavou. Sento-me de pernas cruzadas, o fio de cobre ainda vibrando ao meu lado, e tento ouvir. Primeiro é apenas o vento, mas depois vem a voz. Não é masculina nem feminina. É um murmúrio que parece feito de areia e de estrelas. Diz o meu nome, mas não o nome que consta no passaporte. Diz o nome que eu tinha antes de nascer, aquele que as mães esquecem quando cortam o cordão. Reconheço-o como quem reconhece um cheiro de infância e sinto uma dor doce no peito, como se o coração estivesse a ser desligado de um interruptor que nunca soube que existia. A noite cai de um só golpe. O céu abre-se em estrelas que não piscam, estão fixas, como agulhas cravadas num feltro azul escuro. A Via Láctea não é uma faixa, é um arco perfeito que se curva sobre a anomalia, alinhando-se com um mandala de pedra. Tiro a bússola outra vez. A agulha não aponta para o norte, aponta para cima, para o centro da galáxia, como se o polo magnético tivesse mudado de sítio e decidido morar no coração de Órion. Deito-me na areia e o corpo flutua. Não sinto o chão, sinto um plano inclinado que me empurra suavemente para o centro do círculo. Se deixar levar, sei que vou deslizar até ao buraco e desaparecer. Seguro na estaca de madeira, cravo-a mais fundo, e a voz canta, agora em 3 notas, a mesma melodia do vidro do Saara, mas invertida, como se o deserto e o céu estivessem a trocar de papel. Dormito, ou sonho que dormito. No sonho, estou de pé no centro do mandala. Os círculos transformam-se em anéis de luz, rodopiam como engrenagens de um relógio cósmico. De cada anel nasce uma figura. Não são pessoas, são silhuetas feitas de campo magnético, translúcidas, azuis, que se movem em passos de dança que eu não conheço, mas que o corpo reconhece. Estendem as mãos, ou o que lhes serve por mãos, e tocam-me no peito. Sinto um formigamento, depois um vazio. É como se me tirassem o osso do externo sem dor, só com uma sensação de alívio enorme. Quando abro os olhos, estou deitado na areia.
A lua já no zênite, e o peito está leve, demasiado leve, como se tivesse perdido um fardo que carregava desde que nasci. Levanto-me tonto e vejo que o fio de cobre se partiu. A ponta solta arde, faísca azul, e a faísca não apaga. Aproximo a mão, não queima, só cria uma elevação na pele, uma bolha de luz que se move sob a epiderme como um peixe pequeno. Não dói, mas sei que ali ficou marcado. Guardo o cilindro de vidro que trouxe do Saara. Coloco-o no centro do mandala. O vidro ilumina-se por dentro. A estrela de 5 pontas alinha-se com a Via Láctea. E o círculo que ninguém cavou fecha-se com um estalo que ecoa no osso temporal, como o disparo de uma espingarda carregada de silêncio. Recolho as estacas, o caderno, o magnetômetro mudo. Quando dou o primeiro passo fora da anomalia, a bússola ressuscita. A agulha salta, treme, aponta para o norte verdadeiro com tanta força que parece querer furar o vidro. O zumbido na cabeça desaparece, mas a melodia fica, agora apenas um assobio distante, como um pássaro que migrou para dentro do ouvido e decidiu viver lá. Não olho para trás. Sei que se olhar, vou ver o mandala a erguer-se da areia, a rodar lentamente, a abrir-se como uma flor, que só desabrocha quando ninguém está a ver. E sei também que, se um dia voltar, a cidade de vidro do Saara e a cidade submersa de Dwarka se encontrarão ali, no ponto onde o campo desaparece, e que eu serei apenas um grão de areia que aprendeu a flutuar no vazio entre 2 mundos que a bússola não ousa nomear. A lua estava tão cheia que parecia prestes a partir-se e derramar prata sobre o deserto. Eu estava de joelhos no centro do círculo de vidro que o vento cantante moldara. O cilindro azul-púrpura a latejar ao peito como segundo coração. Fechava e abria a mão sobre o brilho e a cada pulsação via. Não imaginava, via, o fio. Era fino, mais delgado que um fio de aranha, mas reluzia com a mesma luz que os mapas de Piri-Reis empenavam sob lâmpada de querosene. O fio não estava no ar, nem na areia. Estava dentro das coisas, cosendo pedaços de tempo que nunca deveriam tocar-se. Quando o dedo se aproximava, ele se afastava. Quando o olho desistia, ele voltava, como quem quer ser notado, mas não apanhado. Respirei fundo, e o cheiro de sal queimado subiu-me pelas narinas, misturado a um aroma de papiros mofado que não vinha dali, mas de Alexandria, de março seco, de livros que arderam sem deixar cinza. O cilindro vibrava mais forte, e eu percebi que não era só vidro. Era o osso de um raio que nunca caiu. O raio fora de um sol anterior, o sol que brilhara quando a esfinge ainda nadava em rios, que hoje são nuvens de poeira. O fio unia aquele sol morto ao sol presente, e eu, entre ambos, era o nó. Apertei o cilindro contra o ouvido e ouvi o estalo úmido de remos batendo em água doce. O Amazonas, antes de ser Amazonas, quando ainda era um mar interior que os fenícios chamavam paraíso. Levantei devagar, medo de partir o fio com o movimento. Mas ele esticou, elástico, e levou-me até a borda do círculo. Ali, o vidro estava liso como espelho de igreja antiga, e refletia não o céu, mas outro chão, o pátio circular de Dwarka, o poço de granito, o anel de ouro a brilhar sob água negra. Vi-me a mim mesmo de 9.000 anos atrás, de barba negra, pé no degrau, a pôr o ombro na porta de madeira, que ainda não era pedra. O reflexo ergueu a mão e cumprimentou. Eu ergui a minha e toquei o vidro. O fio cruzou o reflexo, costurando os 2 tempos com um estalo que soou dentro do crânio como o estalo de livro fechado de vez. Aí percebi que nunca estive sozinho. Os beduínos que me venderam o pedaço de vidro verde estavam ali, mas não em carne. Estavam na linha do horizonte, contornos de fumo que o vento moldava em cafetões de areia.
Um deles, o de olho branco, falou sem boca. Você trouxe a chave? Eu abri a mão. A chave de pedra que o ancião de Dwarka não me deu, mas que eu roubara do sonho, estava lá, pesando o mesmo que um suspiro. O beduíno assentiu e o fio estendeu-se até a chave, enrolando-a como serpente de luz. Quando a chave tocou o vidro, o círculo inteiro começou a girar, devagar, como um disco de vinil cósmico. E a música que ouvira debaixo de água, o mantra de 3 notas, voltou, mas agora com letra, em língua que nunca aprendi, mas que entendi. Quem une o que o mar partiu, abrirá a porta que o tempo esqueceu. O deserto começou a tremer, não de terra, mas de memória. Dunas inverteram-se, tornando-se ondas. Ondas congelaram, tornando-se dunas. No centro do vórtice, o vidro ergueu-se em coluna, e dentro dela vi as camadas. A areia que fora mar, o mar que fora cidade, a cidade que fora estrela. A coluna abriu-se em espiral e revelou um buraco redondo, exatamente do tamanho do anel de ouro que repousava no fundo do poço de Dwarka. O fio puxou-me, mas não para a frente. Puxou-me para dentro, como quem puxa um fio de meada, até encontrar o nó inicial. E o nó era eu, 9.000 anos antes, a construir a porta que agora nadava para abrir. Cai de joelhos outra vez, mas desta vez o joelho bateu em algo mole, areia úmida. O cheiro de chuva antiga que a esfinge guardava inundou o ar, e soube que o deserto inteiro era um útero de terra seca, e que eu estava a renascer. A chave girou sozinha na mão, e o círculo de vidro transformou-se em espelho d'água, tão límpido que vi as estrelas do fundo. Não as de cima, mas as que repousam sob os continentes, as que os mapas antigos chamavam de estrelas submersas. Uma delas piscou. Era a ilha Satanelas, a que Piri Reis desenhara e que ninguém mais encontrara. Ela ergueu-se inteira, verde, palmeiras a balançar sem vento, e no centro dela, uma torre de pedra com a minha cara esculpida na porta. O fio puxou mais forte, e eu senti o corpo dividir-se. Metade ficou no deserto, a outra metade atravessou o espelho. Na ilha, a areia era macia, mas cada grão cantava a mesma melodia do vidro. Aproximei-me da torre. A porta estava entreaberta, e por dentro vinha o cheiro de papiros queimado de Alexandria. Empurrei. O interior era um único salão, estantes altas como penhascos, mas vazias. No centro, uma mesa de cobre e sobre ela, um livro aberto. A página estava em branco, mas o fio desenhava-se sobre o papel, costurando letras que eu reconhecia. Os nomes de todos os lugares que visitei, os nomes que ninguém mais lembrava. Quando o fio terminou o último S, a página virou sozinha e revelou a próxima frase. Agora que leste o que perdeste, perde o que ainda não leste. Compreendi então que o mistério não era desvendar o passado, mas aceitar que o futuro também já acontecera. A ilha, a cidade, a esfinge, a biblioteca, o vidro, o anel, a concha, tudo era o mesmo lugar, dobrado como origami de tempo. O fio não unia apenas os lugares, unia os silêncios entre as palavras que eu nunca pronunciara. Eu era o mapa, eu era a pedra, eu era a canção que o deserto cantava quando ninguém ouvia. E no momento em que aceitei, o fio soltou-se, transformou-se em poeira de estrelas e caiu sobre a página. O livro fechou-se com estalo de ossos que se encaixam, e a torre começou a dissolver-se em areia que não era areia, mas sim grãos de vidro ainda quentes. Voltei ao deserto de olhos abertos. A lua já se punha e o círculo de vidro estava intacto, mas agora refletia apenas o céu vazio. No centro, o cilindro roxo jazia partido ao meio, e dentro dele, a estrela de Órion apagara-se. Segurei os 2 pedaços e senti que cabiam perfeitamente no bolso, como se sempre tivessem sido meus ossos. Levantei
e o vento trouxe o último sussurro. Vai, e não procures mais fios. Sê tu o fio. E eu, pela primeira vez, não tive perguntas. Virei costas ao círculo e, ao dar o primeiro passo, ouvi o estalo seco do vidro a fechar-se sob o calcanhar, como quem fecha um livro que nunca mais será aberto. Mas senti também que cada passo meu costurava a areia ao ar, tempo ao espaço, e que, onde quer que pisasse, nasceria uma porta, talvez para Dwarka, talvez para Alexandria, talvez para a próxima chuva que a esfinge ainda guarda entre as patas. E eu, apenas um fio ambulante, segui em frente, deixando para trás o deserto inteiro, que agora cantava baixinho, em língua de cristal, a melodia que aprendera comigo e que eu, enfim, aprendera com ele. A brisa agora sopra sem areia, sem vidro, sem tempo. Deito-me na areia fria, entrego o peso das costas ao silêncio e deixo que as estrelas me cubram como um livro aberto por quem não sabe ler. O coração bate lento, compassado com a rotação do mandala que não se vê. Sei que amanhã voltarei a cair na mesma pergunta, mas esta noite respirei fundo e, ao expirar, sinto que o mundo inteiro suspira comigo. Se quiseres continuar a ouvir o que a terra esconde, subscreve e deixa o sino ligado. A próxima história será o teu próprio sonho.